Estamos de volta. Hoje com Tabata Contra, consultora de inclusão da Talento Incluir. Tabata, nós falamos de lei de cotas, isso dá discussão para 40 mil anos, né, parece? Porque cada hora tem uma discussão em cima da lei de cotas. Me diga uma coisa, como é que você convence a empresa de que não é só a lei de cotas, que não é só a obrigação dela contratar, de que ela tem que dar atenção para o deficiente, que ela tem que treinar o deficiente, que não é custo, é investimento, certo? Como é que você convence o pessoal de que ele pode ter um plano de carreira, que é importante para a empresa pensar de outra forma e não somente cumprir lei? Roberto, primeiro as empresas precisam entender a lei de cotas. Ela existe por um motivo, né? Há alguns motivos. Primeiro porque a gente está falando de um número grande de pessoas, de acordo com o censo do IBGE, somos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência. Então, o motivo econômico, imagina esse povo todo sem trabalhar. Né? Nós elegemos um presidente fácil. Pois é, com certeza, elegemos. E imagine, então, é interessante mesmo essas pessoas ganhando seu dinheiro, gastando seu dinheiro, fazendo a economia girar. E depois, por questões sociais, pessoas com deficiência são excluídas desde que nascem. Na saúde, a saúde não está preparada para atender uma pessoa que não enxerga, que não escuta. Quando nasce uma criança com deficiência, a família escuta que essa criança tem 1 ano de vida e aí está fazendo 40 anos de hora extra já, porque viveu uma vida inteira. Depois na educação, então a gente não teve as mesmas oportunidades de ir para a escola, a gente foi convidado a se retirar de escolas, porque as escolas diziam que não estavam prontas para nos ensinar. Quando a gente chega em idade de trabalhar, não estamos em pé de igualdade, por isso que tem lei, né? Se a gente dissesse, temos deficiência, olha, não tenho uma perna, olha, eu sou cadeirante, olha, eu não enxergo, a gente não era chamado nem para entrevista. Sim. Então, pessoas que têm deficiências não aparentes entravam no mercado de trabalho sem contar que tinha deficiência. Ia contar para quê? Sou mau caráter. A gente... Não vai contar, né? Pois é. A gente, com deficiência aparente, não tem nem essa oportunidade. A gente realmente era excluído do mercado de trabalho. Portanto, a partir do momento que teve lei, a gente começou a ser contratado. Adianta contratar só porque é lei? Não. Eu preciso fazer uma inclusão produtiva. O que é inclusão produtiva? É uma troca. Inclusão não é caridade. Eu dou uma oportunidade e a pessoa traz resultado para o negócio. Mas a pessoa só vai trazer resultado se ela tiver um gestor que cobre, porque ela precisa entender o que ela precisa fazer e que reconheça, porque ela precisa entender o que ela está fazendo de certo, para saber o caminho. Todo mundo precisa disso, independente de ter deficiência. A gente precisa entender onde a gente está errando, onde a gente está acertando, né? Qual o caminho que eu preciso trilhar aqui, onde que eu posso chegar nessa empresa. E aí a gente começa a ter resultado, porque equipes diversas trazem resultados. E você convence as empresas? Fala assim, ó, a partir do momento que você treinar o cara, descobrir o talento dele, o potencial dele, o foco dele de trabalho, ele vai te render, vai te dar lucro como qualquer outro, ou até, às vezes até mais? As pessoas escutam? As pessoas escutam, nem todas entendem. Mas a gente traz exemplos práticos, exemplos reais. E é claro, toda contratação é um investimento. Toda demissão é outro, na verdade, demissão é custo. Né? Então, se a gente está investindo na contratação, você quer ter o retorno disso, você quer ter o resultado. Mas para isso a gente tem que preparar líderes para fazer a gestão dessas pessoas. Quando você fala que contratar não é exatamente o foco, mas sim reter a pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa na empresa, é uma falha do gerente, é uma falha do chefe imediato, é uma falha da diretoria ou a maior parte das vezes é uma falha do profissional? Depende muito, mas a gente entende que muitas pessoas com deficiência não foram preparadas para o mercado de trabalho, nem a própria família acredita naquela pessoa. Então, isso acontece muito. Ela precisa de uma orientação e esse é o papel do líder, esse é o papel do gestor de pessoas. Muitas pessoas pedem demissão não por causa da empresa, por causa do gestor. E muitas pessoas ficam na empresa não por causa da empresa, por causa do gestor. Então, é que nem banco, muitas vezes você fica no banco por causa do gerente do banco, não por causa do banco, porque os bancos são todos iguais.
É verdade. Então, essa pessoa que faz a gestão de outras pessoas tem uma responsabilidade ali na vida e na carreira daquele ser humano que está chegando muito grande, de qualquer pessoa. O gestor, ele é um mentor, ele é um líder, né? E não é fácil para essa pessoa também. Eu fico pensando, gente, coitado desses gestores, eles precisam receber pessoas com deficiência e muitas vezes eles não são preparados para isso, eles não têm informação nenhuma. Eu fico pensando que deve ser difícil pra caramba para eles também. Então, acho que esse é um grande gap, assim. Se a gente trabalhar na gestão direta, a gente vai ter bons resultados. É claro que a gente tem que trabalhar na presidência, na diretoria, no RH, a gente tem que levar informação. RH é a porta de entrada da empresa. Né? É a porta de entrada. É ali que sai, de repente, o cheiro, né? A forma de trabalhar, porque inclusive em algumas empresas hoje chama de clima organizacional, né? Já passou de RH, quer dizer, ela tem um tentáculo, ela tem um braço em todos os setores. Quando você pega um RH que é bom, que ele aceita, que ele está disposto, que ele trabalha, fica mais fácil trabalhar na empresa? Ah, sem dúvida. Porque muitas vezes a própria resistência vem dos profissionais de RH. E eles não percebem, é inconsciente, porque a gente tem vieses inconscientes, né? Então, é muito comum, por exemplo, gestores contratarem pessoas iguaizinhas a eles. Sim. Do mesmo jeito de se vestir, vem da mesma faculdade. O RH, sabendo disso, nem indica pessoas diferentes. E aí, como a gente vai ter diversidade? Não vai. Quer dizer que o RH começa a ficar submisso aos setores. Ele não pode, o RH não pode. Fica. Lá na Talento Incluir, às vezes a gente tem essa questão. Então, o gestor, quando vai fazer alinhamento de vaga com o gestor fala sobre o perfil, mas ele fala, não, mas aqui não pode cego por causa disso, disso e disso, aqui não pode cadeirante, aqui não pode surdo, ou seja, não pode nada. E o RH não discute. E aí a gente tem que contra-argumentar. Então, e o profissional de RH tem que ter muito conhecimento. O RH tem que estar parceiro de vocês. Tem que ser parceiro da gente, tem que ser parceiro do gestor. O RH tem que ter um bom relacionamento ali com todo mundo. Porque, embora ele não seja o único responsável pela inclusão, ele é um grande facilitador, né? Interface, né? Ele tem que responder as dúvidas da pessoa com deficiência, ele tem que responder as dúvidas do gestor, ele tem que responder as dúvidas do presidente e da consultoria. Então, ele está ali no meio do fogo cruzado, né? Agora, fala uma coisa para mim, Tabata. Quando você vai colocar, por exemplo, você fala assim, olha, eu tenho 10 vagas nessa empresa, eu vou colocar 10 cadeirantes, mais 5 cegos, mais 3 surdos, mais 1 amputado, vou colocar tudo nessa empresa aqui. Como é que você pode garantir que a empresa está com um ambiente adequado para receber todas essas pessoas? Você faz uma vistoria antes? Eu não posso garantir, eu preciso entender, e a gente vai na contramão desse ponto de vista. A gente não procura a deficiência, a gente procura o perfil. Então, eu divulgo a vaga e eu quero entender se as pessoas que se interessam pela vaga têm o perfil, têm os skills necessários, têm experiência necessária, têm perfil para aquela vaga. Aí, encontrando alguém com perfil, aí eu vou perguntar, investigar qual a deficiência daquela pessoa e entender se a empresa está preparada para receber uma pessoa que não enxerga, ou que não anda, ou que não escuta. É claro que eu não vou indicar uma pessoa cega para uma empresa que não tem até vou, mas eu vou dizer para a empresa, ó, estou te indicando essa pessoa porque ela tem perfil para sua vaga. Só que para isso você precisa de um recurso de acessibilidade, um software de voz, por exemplo. Então, eu vou sempre auxiliar a empresa dizendo, esse cara aqui ou essa mina aqui tem perfil para essa vaga, mas para isso a gente tem que dar essa acessibilidade. Vamos junto? Estamos preparados para isso? Podemos investir nisso agora? Um software de voz custa R$5.000. Quer dizer, você não indica uma pessoa sem saber se aquela empresa está pelo menos com o mínimo necessário para que o profissional desenvolva as atividades. Eu vou indicar, mas eu vou pedir a contrapartida para a empresa. Eu não vou colocar ele lá se não estiver preparada. Assim, olha, contrata esse vaso aqui. Não é assim, né? Não. Mas eu vou fazer a provocação para a empresa. Estamos encontrando pessoas com perfis ótimos, mas eu preciso desse recurso de acessibilidade. Vamos implementar? Tá. Quando você encontra empresas que têm uma certa resistência, tanto o RH como gestores, aqueles gerentes de produção que está lá há 20 anos na empresa e tal, você oferece um curso extra para eles, você leva lá para Talento Incluir, fala assim, ó, vamos dar aulinha para vocês aqui,
treinamento para, primeiro, não achar que quem está entrando lá é coitadinho, aquilo que você disse, né? Segundo, entender que ali existe o potencial em cada um, de uma forma diferente, mas existe, né? Você dá um treinamento para eles? A gente tenta algumas estratégias para tentar quebrar essas barreiras. Lá na Talento Incluir, além dos cursos que a gente aplica dentro da empresa, tem cursos que a gente aplica lá na Talento Incluir. Alguns são online, alguns são gratuitos. Tem empresa que a gente indica todos, porque quanto mais a empresa buscar conhecimento, mais ela ficará preparada, né? A gente vai trabalhar o caso a caso. Então, está tendo muita resistência? Vamos entender o que a gente pode fazer para quebrar essas resistências aqui. Né? Será que é treinamento mesmo? Será que é palestra? Será que... Quem são os obstáculos aí no meio do caminho? Será que a gente tem que tirar esse povo da empresa e levar para outro lugar? Não sei, a gente tem que entender aquela realidade. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Em casa, ou de repente vamos para um hotel aí fazer um treinamento lá à parte, porque vocês vão precisar relaxar, porque vocês vão ouvir o que não queria ouvir. E assim, sempre na parceria, sabe? Nunca apontando o dedo, porque a gente sabe que... a gente não conviveu com pessoas com deficiência, então tem os estigmas, né? A curiosidade do Roberto, porque eu já peguei isso. Você já pegou aquele cara que no meio do discurso assim te xinga, te ofende, fala você não entende nada, você está querendo empurrar a goela abaixo, um monte de coisa que eu não acredito, que eu não aceito? Já pegou um cara assim? Não, mas eu já peguei pessoas falando coisas do tipo... Nossa, eu fiquei surpresa quando eu descobri que vocês pensam. Você acredita? E aí você não espera escutar algo assim. Eu ficaria de pé e tacaria a cadeira na cabeça dele. Na verdade, você fica sem ação, você não tem nem argumento, porque você não esperava ouvir uma coisa dessa. Mas eu fico pensando, a pessoa que te fala uma coisa dessa... Ele não pensa. Não pensa antes de falar. Mas é a pessoa que mais precisa do meu trabalho, vamos combinar? Porque... muita gente pensa e não tem coragem de falar. Essa pessoa falou, então está na cara, está claro que ela precisa do meu trabalho. No caso dos deficientes, eles chegam também com essa ideia de que não vou dar conta, eu estou ferrado na vida, não aguento, não tenho capacidade, e aí você tem que colocar na cabeça dele que ele é capaz, que ele pode? Sim, cada pessoa está num momento diferente da vida. I am. Cada pessoa está num momento de vida diferente, independente de ter nascido com a deficiência ou de ter adquirido a deficiência. A vida é feita de altos e baixos, nem sempre a gente está no momento alto, né? Principalmente quando a gente está desempregado, né? Que a autoestima baixa, a gente precisa trabalhar muito o empoderamento dessas pessoas. Lá na Talento Incluir agora, a gente está com um circuito Talento Incluir. A gente está rodando o Brasil, trazendo informação tanto para empresas quanto para pessoas com deficiência. E para as pessoas com deficiência, a gente leva um workshop sobre empoderamento, autoestima e como desenvolver um currículo para que ela conquiste o trabalho dos sonhos. E aí, no final das contas, a gente capta os currículos dessas pessoas. E o resultado tem sido tão maravilhoso, a gente tem tido um feedback tão legal, tão gostoso dessas pessoas, porque a gente leva isso de forma gratuita. Nós temos que terminar. Dá seu contato da Talento Incluir. contato@taletoincluir.com.br ou no 11 2950 8312. E o site é www.talentoincluir.com.br. Obrigado, Tabata. Prazer estar com eu você. Eu que agradeço. Muito bom. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.